A gente vai falar aqui no Bom Dia São Paulo da tempestade que atingiu a região ontem à tarde. A maré subiu e causou muitos estragos na Orla de Santos. A água do mar chegou a ruas e avenidas que nunca tinham sido atingidas antes. Aí o carro tá andando! Aí o carro tá andando! Quanta imagem impressionante, né? Chega a ser até assustador. A gente vai conversar com o Rodrigo Nardelli, ao vivo. Ele acompanhou ontem todo esse problema. Bom dia, Rodrigo. Que horas que a maré começou a subir desse jeito aí? Oi, Tatiana, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham agora cedo. A maré começou a subir no meio da tarde e aí por volta das 4h30 começou essa ressaca que provocou uma destruição bem grande aqui na ponta da praia. Dá só uma olhada no que tem de pedra e pedaços de mureta que estavam aqui perto do calçadão da praia. Tudo isso aqui é pedra usada para quebrar um pouco da força das ondas do mar para que elas não tenham um impacto tão forte ali próximo da costa, no calçadão. Mas olha só onde vieram parar essas pedras todas. E a gente vai andar um pouquinho agora para mostrar para vocês a altura que está, o nível que está o mar nesse momento. Olha só, o mar está quase na altura aqui da calçada. E mais para lá, a gente vê o deck do pescador, o deck que tinha sido destruído numa outra ressaca em abril. Ele foi parcialmente destruído, estava praticamente pronto para ser reentregue às pessoas, ao público, mas ele foi destruído e desta vez ele foi muito destruído. E nessa madrugada teve um curto-circuito dentro da garagem de um prédio aqui na ponta da praia. Esse curto-circuito foi provavelmente provocado por causa da água que entrou na garagem, passou de 1 metro de altura e aí os bombeiros não souberam precisar se foi um curto-circuito na bateria do carro ou um curto-circuito na rede elétrica dentro da garagem. O que a gente sabe é que teve um incêndio, o carro ficou bem destruído, principalmente a parte do motor, a frente. Esses prejuízos todos aí dentro da garagem, perdeu vários documentos e o próprio carro. Agora a gente vai ver uma reportagem mostrando o que aconteceu ontem. Temos várias imagens aí feitas pela nossa equipe, pelo Carlos Abelha, pelo Fernando Esquilo e também pelas pessoas que estavam no meio dessa ressaca e dessa mudança de tempo bem forte que aconteceu nesse domingo. Vamos ver. No meio da tarde, o vento parecia anunciar o que vinha pela frente. Em pouco tempo, a avenida da praia foi tomada pela água e ficou no mesmo nível do mar. A água invadiu alguns prédios da orla. Aí o carro tá andando! Aí o carro tá andando! Nestas imagens é possível ver uma corrida contra o tempo das pessoas para tirar os carros da garagem deste clube antes que a água tomasse conta de tudo. Este motorista tentou sair dirigindo, mas o carro patinou. Com isso, várias pessoas se uniram e com uma corda foram puxando um a um os carros. Em meio a tudo, uma cena de solidariedade chamou a atenção. Uma senhora idosa foi levada até o canteiro central, suspensa numa cadeira. Um morador também flagrou o curto-circuito num poste. Algumas pessoas disseram que chegaram a sentir choques elétricos. Marcela e Larissa saíram do trabalho em Santos, mas não sabiam como chegariam em Guarujá. Impossível, a barquinha tá parada, não tem como atravessar para lá de jeito nenhum. Acabamos de sair de serviço agora, mas que horas nós vamos chegar em casa? Muito medo, né? A gente não sabe que hora vai para casa, se vai conseguir chegar em casa, se vai ser um transporte seguro, né, até em casa. Então a gente fica só na espera, né? É difícil. A travessia entre Santos e Guarujá precisou ser interrompida em alguns momentos por segurança. A força da natureza jogou este barco várias vezes contra a costa. À noite, o resultado.
casco quebrado e mureta do calçadão destruída. O vento que vem do mar em direção à cidade é muito forte. E olha só, ele está levando muita coisa que tem pelo caminho. Olha só essa canoa que estava ali na frente, já foi arrastada, ela está presa aqui, encaixada entre os postes e a árvore. 5 funcionários do Museu de Pesca, que fica em frente à praia, não conseguiram sair. Os bombeiros chegaram a ir até lá para resgatá-los, mas acharam mais seguro que eles permanecessem lá dentro, até que a situação ficasse sob controle. Eu saí ali fora porque meu carro estava lá do lado de fora para tentar pegá-lo. Eu fiquei com a água praticamente pela cintura. Por toda a orla era possível ver os estragos. Segundo a Defesa Civil de Santos, a velocidade dos ventos atingiu 82 km por hora e a maré teve a maior alta do ano. Subiu 1,40 m acima da maré astronômica, né? Então chegou a 2,60 m. Tínhamos previsão, e inclusive tínhamos divulgado essas previsões de que haveria ressaca, mas ela veio mais intensa do que a esperada, do que a prevista. À noite, a garagem do clube, de onde os carros foram tirados às pressas, ficou assim. A gente volta a falar ao vivo aqui da Ponta da Praia. A recomendação é para que os motoristas evitem circular pelo bairro da Ponta da Praia, principalmente na região próxima à orla. Por conta dos fortes ventos e também da ressaca, ontem a travessia de balsas entre Santos e Guarujá chegou a ser interrompida por 2 vezes, totalizando aí 3 horas e 15 minutos sem funcionar, o que acabou gerando bastante fila dos dois lados, tanto em Santos quanto no Guarujá. Mas neste momento a travessia acontece normalmente. Outra informação é que o Porto de Santos está fechado para entrada e saída de navios desde as 10h30 da manhã de ontem, também por conta dos ventos e da ressaca. Neste momento a gente observa que não tem tanta onda, as ondas estão vindo com uma intensidade menor do que a de ontem, mas mesmo assim elas continuam bem fortes. Aquela embarcação que nós mostramos agora há pouco na reportagem, ali na Ponta da Praia, ela continua encalhada ali naquele trecho. O dono da embarcação está inclusive dando uma olhada agora nela para ver se tem, calcular aí o prejuízo que ele teve, né? Ver como é que ele vai conseguir retirar também a embarcação dali. E a gente vai continuar acompanhando os estragos que aconteceram por conta da ressaca e também dos fortes ventos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um balanço atualizado, e uma informação que a gente pode levar já para as pessoas que estão em casa nos assistindo é que várias galerias por onde escorre a água, elas estão entupidas porque a ressaca trouxe também muita areia da praia para essas galerias, e aí a água que está acumulada em algumas garagens, também nas ruas, ela está com muita dificuldade para sair por conta da maré que continua alta e também das galerias que estão bastante entupidas por causa da areia da praia. Tatiana. O Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta já previa essa alta na maré. Na sexta-feira mesmo, a previsão era que a alta chegaria a 2,5 metros. De acordo com o núcleo, o clima já começaria a mudar no sábado à noite, com picos de alta da maré às 4 da tarde de ontem. A previsão estava certa e olha aí a destruição que aconteceu. E o climatologista Rodolfo Bonafim falou no fim de semana sobre essa massa de ar polar que chegou aqui à região. Essa massa de ar, ela vai demorar um pouquinho para se dissipar. Nós deveremos ter frio até terça-feira, pelo menos. Com a massa de ar chegando, entendeu? Os ventos dela podem espalhar as nuvens e dissipá-las, né? Ao longo do período. E aí, com a noite estrelada é a noite mais fria. A temperatura pode chegar na casa dos 10 graus nas áreas urbanas da região, né? E nas áreas assim mais afastadas, como o bairro Caruara, que é do lado da Serra da Mata Atlântica, na base aérea, que é um descampado, nos altos de morros, pode chegar até 9, 8 graus. O detalhe é o seguinte, a máxima durante os dias deve ficar até abaixo dos 20 graus. Máxima abaixo dos 20 graus é bastante frio durante o dia. E os sinais dessa ressaca começaram já pela manhã, com uma forte ventania. Na orla de Santos, por volta das 10h30 da manhã, o cenário era esse, de muito vento. Na rua Manuel Dias Marcelino, esquina com a Comendador Martins, na Encruzilhada, uma árvore caiu em cima de um carro. Ninguém se feriu. O corpo de bombeiros foi chamado e cortou os galhos que atingiram a rede elétrica e invadiram a rua. Na Avenida General San Martin, na Ponta da Praia, outra árvore caiu e os próprios moradores tiraram do meio da avenida. Segundo a base aérea de Santos, os ventos chegaram a 40 km por hora.
Na Rua Pompeia, Vila Áurea, Guarujá, também teve queda de árvore. Uma parte atingiu o interior de uma unidade de saúde. A travessia Guarujá-Bertioga chegou a ficar paralisada por 15 minutos. A gente vai voltar a falar com o Rodrigo Nardelli sobre essa forte ressaca de ontem. Rodrigo? Tatiana, continua ventando aqui na ponta da praia, a sensação térmica é na casa de 8, 9 graus e a temperatura mesmo é de 14 graus. Neste momento voltou a garoar um pouco e a gente vai conversar agora com o coordenador da Defesa Civil de Santos, Coronel Daniel Onias. Coronel, eu queria que o senhor desse um balanço para a gente. Além desses estragos que a gente já mostrou aqui na ponta da praia, tiveram outras ocorrências na cidade. Que ocorrências foram essas? Sim, em razão dos ventos que começaram logo pela manhã do domingo, tivemos aproximadamente 15 ocorrências, a maioria delas de quedas de árvores, quedas de telhas, de placas, né, em diversos bairros da cidade. Mas os maiores prejuízos mesmo se concentraram aqui na ponta da praia, como vocês podem observar, onde o mar, uma força descomunal, uma força violenta nessa ressaca, destruiu aqui parte da infraestrutura aqui do município, aqui da via pública, paralisou o porto e inundou as garagens aqui do térreo e subsolo dos prédios. O senhor falou dos outros pontos da cidade, na zona noroeste, aquela região ali dos canais da Jovino de Melo, Hugo Maia, aquela região acabou também sendo atingida por conta da maré alta, do pico de maré? Sim, aquela região costumeiramente também é inundada, mas não de forma tão violenta como foi aqui, porque aqui nós tínhamos a ação das ondas e dos ventos, né? Então a força destruidora aqui foi bem maior. Lá teve alguns inconvenientes realmente, obstruindo alguns pontos, né, transitáveis, mas o restante foi realmente em razão dos ventos e da chuva, inclusive teve deslizamento. Onde foi esse deslizamento? Foi no Marapé. Entendi. Teve alguma vítima? Não. Todas as ocorrências foram sem vítimas, foram prejuízos de grande monta, mas prejuízos econômicos aqui nos equipamentos da cidade. A gente viu agora há pouco na previsão do tempo, permanece a previsão de ressaca mesmo, né? Sim, o mar ainda continua revolto, com ondas muito fortes e é bem certo que a partir das 16 horas, com a elevação da maré astronômica, teremos uma outra ressaca com menor intensidade, mas uma outra ressaca invadindo aqui a via pública. Qual a recomendação para as pessoas, principalmente que moram na ponta da praia? A gente já observa a movimentação bem grande de muita gente tentando tirar os carros das garagens, as garagens subterrâneas principalmente, que ficaram alagadas. Qual que é a recomendação da Defesa Civil para os moradores dessa área atingida aqui na ponta da praia? Olha, quem mora aqui nessa região é bom estar atento às previsões. Em caso de previsão de ressaca aqui, evitem deixar os veículos nas garagens, principalmente no subsolo, porque infelizmente esse fenômeno cada vez é mais frequente e esse veio para surpresa de todos nós com uma força muito superior à prevista. A gente teve uma ressaca bem forte no mês de abril, que destruiu uma parte do deck do pescador. Mas essa ressaca de ontem foi muito mais forte, inclusive tinha um barco que estava atracado ali numa boia, esse barco foi jogado para a costa. O que acabou, foi uma somatória de fatores climáticos que gerou esse transtorno todo, nessa tempestade toda desse domingo? Sim, é uma somatória de fatores que conjugaram com esse resultado, né? Tínhamos a previsão de ressaca e foi amplamente divulgada a partir de quinta-feira, mas ela realmente superou a previsão, ela veio mais forte do que esperado, veio junto com essa frente fria bem forte, com ventos intensos, com mar elevado, com força de onda muito forte e somando com a elevação da maré astronômica, realmente foi surpreendente, atingiu aqui toda essa região, invadiu todos esses prédios. Tá certo, Coronel, muito obrigado pelas suas informações. Então, tá aí o balanço, foram registradas pela Defesa Civil aproximadamente 15 ocorrências, teve uma queda de barreira no Morro do Marapé, nenhuma vítima, felizmente, por conta de todo este incidente. E a gente reforça a orientação para a população para que não venha de carro para a ponta da praia, principalmente na região da Orla, porque as duas pistas da Avenida da Praia estão interditadas, devem permanecer interditadas durante todo o dia e as outras ruas para dentro do bairro devem ficar congestionadas.